nítido. E eu comecei a observar melhor como que era esse funcionamento. Para mim foi como se eu montasse assim, um teatro, né? Na minha frente eu estava assistindo. Eu não podia falar que tinha alguém, porque eu estava dentro da psicologia tradicional, né? Mas eu observando, e a pessoa ela estava encapsulada. E eu identificava, assim, a minha hipótese, que o pior assediador ali, no caso de tudo que ela estava falando, era ela mesma. Então, e aquilo me chamou muita atenção. E eu levei aquilo como aprendizado, porque eu falei assim, quanto nós não estamos também nessa posição. E geralmente, do que eu vivenciei, quando a gente se queixa e pede muito. A gente reclama dos nossos direitos, mas não vê os nossos deveres, né? Então a gente aponta o dedo para fora, mas não consegue mensurar isso internamente. Coisas assim que não são novidades, eu sei disso, mas também não, a gente tem que falar sobre o que é óbvio, né? Porque é justamente isso que pega. E eu comecei a ver que essas demandas, carências emocionais, repressões, né, que a gente conhece, né, que dava esse distanciamento, né, com o amparo. Então eu vejo que esse argumento do Everaldo de tudo começar do alto, não tem por onde a gente fugir, né? Hoje a gente até estava debatendo no círculo, né? Não tem como a gente terceirizar a convivência. Então outro exemplo que a gente vê a pessoa ela tem uma expectativa que o grupo tem que estar harmônico para ela ficar harmônica. Isso é um mito, não tem isso. Pelo menos para mim, né? Tipo, dentro do que eu vivenciei. Ou ela espera do outro equilíbrio para assim ela dar o primeiro passo, né? Então, e é interessante, eu estudo síndrome do imperador, né? E aí eu falo, olha, então aí já tem um pezinho, né? Vem a mim que depois eu vou, né? É uma demanda, uma carência muito grande. E eu vejo que um dos piores sintomas disso é quando a pessoa não admite isso. Ela nem questiona esse processo. Ainda ela está tão voltada para necessidades egóicas que ela nem observa os efeitos disso para uma coletividade. Esse é o pior tipo. Que no livro a gente trabalhou patologia. A gente estudou patologia para entender a harmonia. Tanto é que vocês vão ver com os réus dentro do convívio sadio, olha só. Né? E tem lá a listagem. Então a gente fez esse estudo justamente para a gente começar a entender o que vem ser harmonia sem polianismo, sem mimimi, sem aquela afetividade que às vezes está corrompida, né? De ficar passando a mão, né? Então, e foi daí que a gente começou digamos assim, a equilibrar essa pesquisa. Né? Essa é uma característica que eu observei no livro. Vocês desmistificam um pouco a questão da convivência e, ao mesmo tempo que vocês enfatizaram a importância da afetividade na convivência, vocês tiram um pouco também daquela visão romantizada, né, da convivência polianística, vamos dizer assim, né? Desculpa aí, Poliana, não é de você que eu estou falando. Mas, gente, a gente queria deixar vocês à vontade para perguntar também. O microfone está circulando aí, quem quiser perguntar, fique à vontade. Alguém aí? Fernanda. Parabéns, né, pela pesquisa, pelo exemplarismo. Eu queria aproveitar essa experiência extensa de vocês e perguntar, pedir um alento, uma esperança, porque a gente sabe o quanto a convivialidade está vinculada ao próprio temperamento, como cada um é. Então, assim, é possível a gente melhorar, sabendo que o temperamento é algo que muda tão lentamente, é possível a gente dar um boost, uma estruturada na nossa convivialidade, assim, mesmo dentro de uma vida. Como é que vocês acham que essa otimização pode ser feita aí? Autodomesticação. Desculpa, a gente juntos, eu acho, porque assim, temperamento demora muito, a gente sabe disso. Então, mas quando você compreende o teu temperamento, esse já é o primeiro passo. Se a pessoa se interessa por isso, isso é o aprofundamento da autopesquisa. Então eu vejo que a pessoa ela tem curiosidade de se conhecer melhor.
Então isso já dá parâmetros para ela, a partir daí ter digamos, um olhar diferenciado dentro do grupo, ela com o grupo, porque isso vai ser inevitável quando ela trabalhar o temperamento, a pessoa que busca isso. E eu vejo que a partir então dessa autopesquisa, a pessoa vai criando técnicas. Mas sabe, Fê, é interessante, pelo menos o que eu vi comigo, é que chega um ponto de uma catarse cosmoética, que eu falo. A pessoa não aguenta mais. Ela não aguenta mais ficar pedindo, entende? Egoísmo, se queixando. Chega um ponto, eu acho que esse ponto é para cada um, e tem ritmos diferentes, chega em velocidades diferentes. Chega um ponto que você fala assim, tá bom, abri mão do meu orgulho, tá bom, tô errado. Tipo, o que eu posso fazer? Ou se eu tô certa, mas não tá dando, o grupo não quer naquele momento alguma coisa ou algo, ok, vamos lá. Chega um ponto que você fala assim, e a partir daí você começa a olhar os outros. E aí que tá, eu acho, a chave do processo da mudança. Então, você olha os outros e começa a ver como é que é a história dela, o que ela está passando. Se o meu temperamento é assim, como é que é o dela? Eu sei que são hipóteses, tá? A gente não vai ter 100% de certezas do outro, né? Quando a gente não tem essa intimidade. Mas só o fato de você abrir possibilidades de questionamento e ver que o outro também tem essas dificuldades, eu acho que é meio caminho dado, tá? Então eu vejo assim que já é uma maneira da pessoa. E aí, embutido nisso, né, o ingrediente assim são as técnicas, né? Que cada um vai ter uma técnica de viver, que se adapta ao seu temperamento. Eu acho que isso é muito importante. Então, cada pessoa pega uma técnica e modula aquilo para você. Faça isso de acordo da maneira com que você te agrada mais, digamos assim, né? Mas faça a técnica. Né? Então eu brinco, é uma autodomesticação, porque é mesmo. Então tem coisa que a gente vai manter língua, tem coisa que a gente vai ter que, né? Parece um robô, né? Eu vou aqui eu vou ficar mais assim, né? Mas depois isso vai ficando cada vez mais natural, digamos assim, né? E vai diminuindo essas expectativas, né? Diminuindo as exigências, né? Então chega um ponto que você não exige mais do outro, né? Chega um ponto que você e quando eu falo assim, você abre mão, não é por não confiar no outro, mas simplesmente porque não tem controle. O outro não tem controle, vai passar por aí situações que você nem sabe, né? E talvez, se você estivesse vivenciando o que ele está vivenciando, talvez você fizesse melhor, pior, ou sei lá. Então, essa visão, eu vejo que ajuda no convívio. A questão da dificuldade, a gente fazer isso em todos os momentos da nossa vida. A teoria é fácil, né? Eu acho que a maioria aqui fala assim, não, é por aí. Agora a questão é como que nós vamos lembrar disso a cada contato, a cada momento da nossa vida. Esse é a questão. Aí também são técnicas, né? Como é que você vai lembrar você mesmo que você está aqui numa missão, né? Missão Terra. E a missão Terra é o quê? Os intermissivistas, né? Pequenas coisas, reurbanização, né? É conviver com desafetos, diminuir um pouco o drama, né, dos nós emocionais das interprisões. Isso é grande parte nossa, se a gente for ver, claro que todo mundo tem uma linha específica, mas gente, é isso. E a gente assinou isso, me parece, né, no curso intensivo, né, e parece que não veio de cima para baixo. Eu acho que a gente estava lúcido, sentou numa paracadeira e falou, ok, eu assino, vamos lá, né, vou conseguir, vou tentar, né. Então foi uma proposta nossa, conosco mesmo, dessa mudança, dessa virada, né? Só que a gente tem que resgatar isso, sempre, e sempre, e sempre. Mais uma coisa, pessoal. Outra coisa que eu vejo é, biologicamente, Fê, você é médico, depois se eu errar, você me avisa. Mas assim, cerebralmente falando, o nosso instinto, gente, ele é muito, o teor dele nessa máquina, ele é grande. Muita coisa, ímpeto nosso é puramente fisiológico, biológico. Então eu sempre brinco que assim, a gente está aqui e a gente tem que estar sempre administrando essa máquina que se chama corpo, hormônio, química, entende? Sistema nervoso e lá, né, e tudo mais. E como é que a gente controla isso? Questionando. É questionando que a gente aciona áreas do cérebro que são as mais
recentes, vamos usar assim, né? Mais novos. Estou falando de cérebro, gente, não estou falando novidade. Mas é justamente essas coisas pequenininhas que fazem a diferença. Porque senão, quando a gente vê, a gente está engolido pelo macaco que está dentro da gente, né? Ou a macaca, né? Dos nossos instintos. Quando vê, você está exigindo. E como é fácil a gente entrar nisso? Como é fácil? Dentro desse restringimento somático que a gente tem, né? Então, isso é uma linha. Isso é uma visão, né? E outro ponto também acho que é interessante é a questão a própria escrita do livro, tá? E o próprio cotidiano de uma dupla, ele é esse exercício de convivialidade, tá? Então é aquilo, conviver, às vezes, momentaneamente com as pessoas, às vezes é relativamente fácil, né? Mas na hora que você vai conviver com a pessoa dia a dia, esse é a grande dificuldade, né? Então, e na hora que você vai fazer um livro, essa intimidade, ela é mais profunda ainda, porque você está trocando aquilo que ele entende mais pessoal, que é nossas ideias, nosso pensamento. E para você fazer essa convergência de duas pessoas é um desafio, né? Então acho que esse saber ceder, compreender, entender como é que a outra pessoa pensa, isso enriquece bastante. Então fazer esse momento de você criar essa empatia sob o ponto de vista não só do afetivo, mas também sob o ponto de vista da ideia. Aquela pessoa tem uma forma diferente de pensar. E essa forma diferente de pensar, às vezes tem aspectos que é interessante, que às vezes, se a gente ficar muito restrito, a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender, né? Então o livro proporcionou isso também. Essa forma, eu entendi um pouco mais como é que a Lilian pensa. Eu acredito que seja vice-versa, né? Então é vice-versa. Okay. Pode falar, o Eliel, acho que... Parabéns aí, Everaldo e Lilian, pelo trabalho. E acho que o que você acabou de falar é justamente o que eu vou fazer a pergunta. Por exemplo, dentro da convidada sadia de vocês dois, você teve que entender muito como a Lilian pensa e como o Everaldo pensa para se concretizar a obra. E aí eu queria fazer a pergunta para vocês o quanto que a convidade sadia dentro de uma dupla ajuda no entendimento da matriz cognitiva um do outro? Eu acho que passa muito, a hora que você começa a entender como é que a outra pessoa funciona, o histórico dela nessa vida, a gente tem a visão multidimensional, o processo da outra pessoa, sob o ponto de vista multidimensional, você começa a entender muitas vezes como ela pensa e a forma com que ela pensa vai estruturar a forma que ela percebe o mundo, tá? Então, e essa percepção que a hora que a pessoa sintetiza na ideia está refletindo um pouco desse conteúdo, né? Então, e cada um tem um traço, tem característica. Então, por exemplo, um trafora que eu vejo que eu tenho, não sei se acho que é um trafora, é o processo de síntese, tá? Então, o que a gente combinou, tá? Dentro do próprio livro, as frases enfáticas, se eu não fui eu que escrevi, a Bíblia escreveu outras, mas eu fiz a revisão delas. Então, é um trafora que eu tenho, que eu gosto. Eu gosto de escrever essa frase enfática. Então, a Lilian ela gosta mais do processo narrativo, de discurso, sabe? De construção, tá? Eu já sou mais sintético, tá? Então isso a gente acaba adaptando, um ajuda o outro dentro desse processo. A construção acaba ficando fica melhor. O recorte, bastidor, né? A frase enfática, eu fui fazer uma frase enfática, achei linda a minha frase enfática, impactante. Fui mostrar para o especialista, ele, o que é isso, Lilian? Viajou na maionese agora? O que é isso? Que síntese é essa? Eu falei, nossa! Só para vocês verem como eram nossos diálogos, né? E aí eu fui lá, deletei, né? Literalmente. Eu falei, nenhuma palavrinha daqui, não. Mas isso faz parte, né? Então, tem dentro dessas construções. Mas sabe, Eliel, uma coisa bacana que eu vi de matriz, assim, de entendimento, né? De esquemas. Eu vejo que dentro da dupla, quanto maior a sinceridade, melhor. Só que isso é conquistado. Eu vejo assim, não é simplesmente você achar um parceiro, e por mais que ele tenha ideias iguais ou similares a você, valores similares, não quer dizer ainda que seja evolutiva, ao meu ver. E eu vejo assim, como é uma técnica,
através da aplicação dessa técnica, que as duas pessoas vão crescendo em conjunto, né? Então, esse conhecimento, eu fico imaginando assim, né? Eu me conheci mesmo, mas assim, não 100%, mas assim, comecei a ter uma visão um pouquinho lá na Conscius. Então, eu tinha quantos anos? 20 algumas coisinhas antes, 27, né? 27 anos. Aí eu fico imaginando, cara, o que eu fiz até meus 27 anos? Comecei a pensar, eu acho que com 16. Né? Eu fiquei pensando assim, eu estou falando racionalmente, com discernimento, com aplicabilidade, né? Mas com 20, vamos chutar aqui, 27, realmente eu estruturei. Fui lá, fiz meu conscienciograma, sei lá quantas vezes, fui para a Consciência Cobaia, Everaldo também, tá, gente? Não é mérito meu, não. Everaldo fez muito mais. E, só que, o que eu quero te dizer disso? A partir disso, eu me lembro que eu trouxe um resumo para o Everaldo. Eu falei assim, ó, acabei de me conhecer, 27 anos, acabei de me conhecer, já estava juntos, né, tal. Aí eu falei, essa sou eu. Eu falei, ou ele me dá um pé na bunda e fala, socorro, que mulher é essa? Ou fala, vou te ajudar, que era a resposta que eu queria ouvir, né? Ou sei lá o que, eu falei, alguma coisa vai surgir. Mas eu fui sincera, comigo e eu falei assim, se é evolutivo e é duplo, é o mínimo que eu vou fazer, né? Então, eu não vou esconder isso. E a partir disso, e eu me lembro que eu mostrei, ele deu risada, óbvio, né? Ele com toda a sua maturidade, ele falou, eu já sabia. Mas enfim, né? E essa troca de retratos ficou muito natural, tá? Algo que era pesado, que queria ser escondido, né? Então, quando a gente coloca a luz naquele problema, a gente evidencia, gente, é impressionante, os mosquitos saem, aquelas coisas diferentes, né? Então, e realmente funciona. Então, isso para mim marcou. Então, a partir desse processo, houve uma construção, né, métrica e terápica. Hoje eu vejo assim, o Everaldo, além do ser meu love sem ter, mas assim, né, a dupla afetiva, no sentido que eu amo ele, mas é meu amigo, sabe? É meu melhor amigo. E eu vejo assim, se eu fosse para ir para a Baratosfera, nesse instante, eu não pensaria duas vezes de levar ele. Porque ele me conhece, sabe onde eu vou cair, ele sabe onde ele vai cair, né? E os dois, tipo aqueles irmãos, né? Porque a gente se dá bem nesse sentido. Não estou falando de, sabe? Estou sendo sincera, assim, né? A gente brinca, ele sabe onde eu me pega, né? E eu me lembro que aí eu comecei a estudar cognitiva, nem sei se isso interessa, gente. Estou falando assim, estou empolgada. Comecei a estudar cognitiva, nossa, fiz todos os esquemas, teste para tudo que é lado, né? Tentar investigar, aquela coisa, porque eu gosto disso mesmo. Né? Descobrir lá como é meus funcionamentos e tal, né? Trocava ideias com meus amigos, colegas, né? Aí eu levava para o Everaldo. Então eu falei, ó, descobri mais coisa. Isso, minhas vulnerabilidades são essas são, né? E claro, os pontos fortes, né? E eu acho que essa troca, né, e o V, ele é sintético, literalmente sintético. E eu não, como dá pra ver, tipo... E aí, a gente nessa troca, foi muito bacana. Chegou um ponto que ele estava falando mais do que eu. Aí eu falei, uau, que legal, né? Tipo, e eu estava sendo sintética. Eu falei, yes, né? Conseguimos, né? Então essa troca, mas assim... Começa pesado, sabe, Eliel? Pesado que eu falo, não de negatividade, mas é para a própria pessoa. Porque esse retrato é dela com ela mesma, passa por isso, né? Até chegar um ponto da pessoa falar assim, vamos colocar luz nesse negócio. Eu brinco, luz no sentido de clarear. Não só para você, mas evidencia logo, né? E quando você evidencia, nem assediador mais pode brincar com isso. Entende? Porque você fala, tá bom, já sei, ok, é verdade, estou caminhando. Né? Então eu acho que isso é uma técnica de leveza, bom humor, mas sem banalização, sabe? E que eu acho que isso passa um para o outro e vai contagiando, né? Oi, pode falar. Parabéns aí, parabéns. Chama até esse Mal. Mal contado. Opa, agora sim.
Parabéns e obrigado pela obra, né? Principalmente pelo... Acho que está difícil. Pelo detalhismo também, porque aí... Posso continuar aqui? Vou direto à pergunta, então. Eu estava pensando em relação assim, a situações de diferença maior assim, de maturidade, né, de grupos, né, entre pessoas do mesmo grupo. E como que funciona a questão dos acordos grupais? Sei que vocês também trabalham com código pessoal, código grupal, e tem situações que a gente convive com credores, né, e muitas vezes a gente quer, credor, eu vou assistir, nada a ver, às vezes é relacionar-se com os credores, conviver com os credores em situações de paciência, e a gente também às vezes ter essa paciência de alguém que está nos assistindo, né? E como que a pessoa faz isso. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sobre esses acordos. Tem um monte de microfone. Em relação a acordos grupais de convivialidade, com os níveis de maturidade estão com uma diferença maior. Eu acho que um dos grandes desafios é justamente essa diversidade, conviver com o diverso. Então, a tendência do ser humano, da consciência, muitas vezes é buscar o igual. Só que é justamente na diversidade que existe a complementariedade. Tá? Eu acho que saber aproveitar isso, essa complementariedade, quem sabe seja a grande oportunidade que a vida intrafísica nos proporciona. Tá? Ou seja, nós temos consciência de diferentes níveis, diferentes histórias, retrovidas totalmente de diferentes origens, e essa complementariedade é que permite, né? É claro que para poder conviver isso de uma forma sadia tem que ter uma concordância mínima das pessoas nesse processo, né? Agora, exigir isso dos outros, tá, ou do grupo, é muito complicado. Eu acho que a grande questão é a seguinte: o que o Renan, o que o Everaldo, o que a Aline, como consciência, pode fazer dentro desse grupo? Então, aí que eu acho que entra a nossa peça-chave, tá? Que a gente, que está um pouco mais lúcido da importância e complexidade do processo evolutivo e da própria convivialidade nesse processo evolutivo, é que a gente pode exemplificar. Então, à medida que a gente vai exemplificando, a gente vai funcionando de uma forma equilibrada, isso vai ajudando a melhorar o nível do grupo, tanto sob o ponto de vista das relações, como também sob o ponto de vista extrafísico. Esse é um aspecto que no livro a gente aborda transversalmente, o processo extrafísico e como que ele afeta, contribui e melhora o processo convívio. O convívio é a troca de energia, é a troca de ideias, e dentro desse processo o extrafísico é um elemento essencial, porque você não convive só com a outra pessoa, você convive com ela e que todas as companhias extrafísicas que elas estão juntas. E esse olhar que a gente, a hora que a medida que a gente aumenta a nossa acuidade, eu acho que isso é essencial. Então aí puxa o quê? Para a nossa responsabilidade. Cada um aqui pode estar desse autoquestionamento, né? O que eu estou fazendo para contribuir para o maior nível de convivialidade nos grupos ou nas relações que eu tenho, seja aqui dentro da CCCI, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente profissional ou na própria sociedade. Tá? Tanto do ponto de vista intrafísico quanto extrafísico. E a hora que você começa a puxar para você essa responsabilidade, aí sim a gente está contribuindo para a melhoria daquele grupo. Nem que seja pelo menos um ente daquele grupo, ele está mais lúcido. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Sabe, Renan, a convivialidade sadia para nós não é uma linha reta, entende? Para nós ela tem altos e baixos, ela é dinâmica, que nem um eletrocardiograma. Se ficar reto, morreu, não é isso? Porque nós estamos em vida, né? E eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho desse mito, dessas crenças até disfuncionais, de que a harmonia é uma linha reta, tá? Uma coisa é retilinearidade pensene, tá? Mas uma coisa é ficar muito reto, muito, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A convivialidade sadia, as pessoas têm que estar falando,
tem que estar se expressando, entende? Tem que ter discordância sim, senão tem alguma coisa errada, né? E isso faz o crescimento grupal e também individual. Então, se a gente for ver, dentro de grupos, e dupla é um grupo, né? Tem mais de um, né? Se não tiver discordância, tem algo errado, né? E a mesma coisa um grupo maior. E a partir dessas discordâncias, de como a gente trabalha com essas discordâncias, é que ali a gente vai vendo as convicções, um vai aprendendo com o outro e assim vai indo. Essa é a forma madura de lidar. Óbvio que nem sempre é assim. Nas discordâncias sempre tem, e óbvio que vai ter a gente. Pessoas que ainda estão com uma necessidade emocional mais exagerada naquele momento e que não conseguem fazer essa visualização. Então, para elas, vai pegar mais o ego, ela vai ficar mais revoltada, mas isso é condizente à questão daquela consciência, né? E aquele que está compreendendo um pouquinho mais pode fazer mais concessões. Isso que a gente viu, né? Que quanto maior a maturidade da consciência, mais concessões ela faz. Mas concessões não é permissividade, não é isso. Acompliciamento, não. Tá? Então, tudo tem os seus limites dentro desse processo, mas há concessões cosmoéticas dentro disso. Não sei se fica claro. Uma coisa que eu acho